A gente ia jantar fora. Sabe, a gente tinha já dinheiro para poder ir no restaurante. Então, isso tudo nos uniu muito. E o Silvio, 100 anos na frente da gente, falou: ô Carlos, como é que eles fazem isso? A gente divide em 5. A diferença de vocês de idade é de quê? 6 anos. 6. Vocês já chegaram a dividir apartamento? Vocês já moraram junto? Não. Não? Apartamento era para outra coisa. O que foi que o Silvio Santos, que você viu assim, Carlos, no progresso ali do Silvio, o que mudou na cabeça dele que ele virou esse cara bilionário? É igual a você, a pessoa já nasce com destino. Ele era camelô, pô. Ele era camelô. Chegou a ter essa potência. É cabeça. Né? Nascem pessoas, eu acho que são ETs. Eu acho. Mas você viu, se ele fosse ET, você não teria alguns anos ali que você viu ele na simplicidade. O cara era simples. Ele foi encontrando algumas pessoas no caminho, não? Alguma coisa foi mudando. Ele é um visionário. Por que ele... Até no circo, o que ele fez? Ele gosta de dinheiro. Quem não gosta? Então, o que ele fez? Ele contratou os artistas mais baratos que tinha na rádio, pagava por mês. E ele, então, ficava com a parte do leão. Então, ele tinha Humberto de Campos e seus bonecos, fazia ventrílogo. Ganhava uma merreca. Tinha outro cantor, Soquê Lopes. Isso foi em 1954, gente. E eu estou com 88 anos, então minha cabeça está um pouco... E ele, então, começou a ganhar dinheiro com o circo. Com o circo? Com o circo. Porque a parte do leão era dele. Entendeu? Não era igual ao nosso, a gente dividia igual. Até que o dia ele precisa ter um carro. E ele fez, então, é que eu me esqueço os nomes. O Carlos Kerlakian, esse eu me lembro, era dono de um grupo de sapatos. Ele era candidato a deputado estadual. E o deputado federal era o dono da VMAG. A VMAG era uma marca de automóvel que tinha naquela época. Ele queria ser deputado federal. O que o Silvio propôs? Vocês me dão um Jeep e um alto-falante, um amplificador. Quando acabar as eleições, se vocês ganharem, o Jeep fica para mim. Então, o Silvio acabava o programa do meu pai às 2 horas da tarde, comia um sanduíchezinho, pegava o Jeep dele, ia para, sei lá para onde, para qualquer dessas bibocas daí. Alô, sábado. O Silvio tinha o apelido de peru, porque ele ficava muito vermelho, meu pai ficava mexendo com ele, que ele ficava lendo, e meu pai levantava assim a calça dele, botava a mão assim na frente, ficava, entendeu? E ele ficava vermelho. Então era o peru que faz, mas isso só, nunca ninguém chamou o Silvio de peru. Não, Não, mas é. Então, sábado, a caravana do peru que fala com o fulano de e hoje é o Silvio Santos. Hoje não, 100 anos é o Silvio. Porque ele tinha uma visão enorme. O caso do baú é um exemplo disso. Apareceu um alemão uma vez para falar com meu pai, que tinha uma ideia, que na época tinha cesta de Natal. Você pagava por mês e no Natal você recebia uma cesta com as coisas de Natal. E ele queria transformar aquilo em brinquedo. Aí meu pai foi para o banho, daí meu pai todo sócio com ele. E começou a promover no rádio e na televisão. Quando chegou em dezembro, o cara não tinha gasto todo o dinheiro, e não tinha comprado presente de nada. E nós ficamos sabendo por uma denúncia num programa de jornalismo lá da Tupi. Aí, meu pai ficou doido. Ligou para o Silvio: Silvio, eu preciso que você faça um negócio para mim. Fique lá no meu lugar para botar as coisas em ordem, que eu vou procurar dinheiro para comprar os brinquedos, não vou sujar meu nome. E o Silvio não quis. Aí meu pai, no mesmo dia, ligou pela segunda vez. Isso dito pelo Silvio. Na terceira vez, o Silvio ficou com medo que meu pai tirasse ele do programa. Então, tá bom, seu Nóbrega, eu vou lá. E meu Silvio foi lá, botou o alemão para fora,
pegou a contabilidade que não tinha, estava uma desgraça, e meu pai começou a arrumar brinquedos, arrumar dinheiro, porque o Silvio não tinha dinheiro. Ele tinha um Jeep. Era o único patrimônio que ele tinha, um Jeep. Até que chegou no fim do ano, zerou. O Silvio conseguiu zerar. E falou para o meu pai: ô, seu Nóbrega, vamos fazer uma coisa. A Cesta da Amaral está falida. A gente pode comprar a carta da Amaral e começar a dar prêmios. Que você só pode dar prêmios se você tiver aquele alvará, né? Tem uma licença. Meu pai: não, Silvio, eu estou fora, não quero saber de nada, fica para você, vai embora, seja feliz. E o Silvio começou a entrar nessa de dar carro. E as pessoas duvidavam. Uma vez eu até falei, eu tenho liberdade com ele para falar isso. Silvio, você dá mesmo esses carros? Ele falou: Carlos, quanto mais carro eu der, mais baú eu vou vender. Ele era um visionário, né? Ninguém... E ele... Aí começou a crescer. Ele tinha um programa, meu pai tinha um programa domingo em cima do futebol. E quando nós saímos da Paulista, como meu pai era muito amigo de Vitor Costa, ele tinha morrido, ele devia muito dinheiro ao meu pai, de salários, de publicidade e tal. E meu pai jamais iria cobrar de um amigo, ainda mais morto. E quem ficou no lugar do Vitor foi o padrasto do filho dele, que era um banqueiro. E era muito dinheiro. Então, eles fizeram uma proposta para o meu pai. Meu pai gostava muito de viajar. Eles pagaram uma viagem para meu pai de volta ao mundo. Meu pai saiu de São Paulo, foi para a Europa, a Ásia, chegou lá no Japão, voltou para a África do Sul, pago pela dívida. Deu um dinheiro em dólar e deu 2 horas aos domingos em cima do futebol, que o Silvio ficou com esse programa para ele. Então apresentou futebol, Silvio? Não, ele fazia um programa de negócio de velha surda, forca. E foi crescendo, foi crescendo. A TV Paulista foi vendido para a Globo. O Silvio estava no meio da programação. Se acertaram, aí Deus ajudando é covardia. Ele passou a ter 4, 5 horas de programa, explodiu. E ele foi muito, por ser camelô, é triste falar isso, tinha um preconceito muito grande. E começaram a prejudicar o Silvio. A Globo queria entrar na parte comercial do Silvio. O Silvio disse: não, esse horário é meu. Então começaram a podar. Ligaram para o João Calmon, que a Tupi era um condomínio. Né? Eram 21 estados, era um condomínio. E o João Calmon era o presidente desse grupo. Para começar a não contratar o Silvio, caso o Silvio saísse da Globo. Só que o Silvio conseguiu de uma graninha e foi para a Tupi fazer o programa. Que virou a Record depois. A Tupi ou não? Não, Tupi faliu. Não, ele nunca trabalhou na Record. Aí começou, ele tinha o programa já prejudicado na Globo e a quinta-feira na Tupi. Mas os dias dele estavam contados. Ele sabia que uma hora a força dos homens era maior que a dele. Aí ele queria ter uma televisão. E foi na época da ditadura. E vocês não sabem o que é ditadura, há de não saber nunca. Só que meu pai, desgraçadamente, era muito amigo do coronel que tomava conta de São Paulo, que tirou a demanda, botou lá na tela, aquela história toda que não vale a pena falar. Ele era muito amigo do meu pai. E por intermédio do Rubem, desse coronel, tinha um amigo do meu pai que era presidente da Cobal, que dá alimentação para todos, né, para o Brasil inteiro. E não quiseram dar uma televisão para o Silvio. A ditadura. Porque o Silvio era um camelô. Eles não viam o gênio que o Silvio era. Uau! Queriam ver só lá, que não é lado ruim, ser pobre não é ruim. Tá? Mas para o meu pai eles davam. Então, eles entraram com um pedido de uma concessão, e isso tem gravado. O Silvio já botou isso, inclusive, no ar uma vez, onde meu pai está recebendo
A a Conceição. emissora, e o Silvio agradecendo ao ministro e ao meu pai. Foi a única vez que eu vi o Silvio chorar. Porque meu pai já estava em terminal, meu pai já estava nas últimas, e ele foi a Brasília receber a Conceição, e dizendo que finalmente a televisão brasileira ia ter um canal feito por artistas, para dar emprego para os artistas, para os pintores, porque a Globo era muito americanizada, não é? Vinha tudo dos Estados Unidos. E as outras